Ezequiel capítulo 14, no verso 3 diz assim: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Olha o que o profeta Ezequiel está dizendo. Homens se levantaram ali para começar a interrogar, para saber o que estava acontecendo. E Ezequiel, ele vem com uma resposta do Senhor. Deus vem e fala para Ezequiel: Ezequiel, esses homens, eles levantaram seus ídolos onde? Onde está a idolatria? Onde começa a idolatria? Nós estamos falando aqui sobre as obras da carne de Gálatas 5,19 e uma das obras da carne é a idolatria. Nós temos o costume, de achar que idolatria é aquela imagem de escultura, aquelas imagens que foram criadas para que as pessoas venham ali estar adorando aquela imagem ou só ter para uma lembrança, ou enfim. Aquele tipo de imagem de escultura, se você lê Isaías 44, se você lê Salmo 115, se você lê Êxodo capítulo 20, você vai ver que essas imagens feitas, construídas pela mão do homem, são idolatria também, são um tipo de idolatria. Mas o que o Ezequiel está falando aqui, que uma idolatria ainda mais profunda, ainda mais perigosa, é uma idolatria que começa dentro do nosso coração. A idolatria, ela começa dentro do coração e por isso que ela se materializa fora do coração. Por isso que é necessário fazer um falso Deus para adorá-lo, porque há algo que está dentro do nosso coração. Nós precisamos entender que eu não vou acabar com a idolatria indo lá e quebrando uma imagem de escultura, como nós já vimos alguns escândalos, alguns lugares, uma pessoa indo lá e quebrando uma imagem de escultura. Isso não vai acabar com a idolatria, porque a idolatria não está no lado externo. É como nós já falamos aqui sobre os frutos, sobre a pessoa que ela pega uma árvore que está dando frutos estragados e ela vai lá e tira todos aqueles frutos. Daí, de repente, pode ir até no supermercado e pendurar uns frutos bons lá. Aquela árvore vai continuar produzindo os mesmos frutos. É necessário eu ir lá e arrancar a raiz. A raiz da idolatria, ela não está naquilo que nós podemos ver, mas ela está dentro do nosso coração. Somente o Espírito Santo vai me mostrar qual é a raiz da idolatria, aonde a idolatria começou. Aonde começou isso, Deus? Aonde eu comecei a idolatrar isso? Para que você possa entender o que é a idolatria, o que a idolatria exige. A idolatria, ela parte de um ídolo, e um ídolo, ele exige um altar, e todo altar, ele exige um sacrifício. Sabe o que você talvez não ainda parou para entender? Que existem falsos deuses, existem ídolos na nossa vida, que eles passam tão despercebidos, que é tão comum nós olharmos e recriminarmos uma religião A ou B, falando assim, esse povo é idólatra, esse povo faz imagens e idolatra isso. Mas você já parou para pensar que tem pessoas que elas dizem assim, eu não tenho tempo. Sabe o que essa pessoa está fazendo? Ela está sacrificando o tempo dela para um ídolo. Ela sacrifica o tempo dela em um altar para um ídolo. Esse ídolo pode ser o trabalho, Esse ídolo pode ser o trabalho que a pessoa trabalha tanto que ela não tem tempo para o Deus verdadeiro. E aí ela pensa que idolatria é aquilo que está externo, que está fora, mas aquela vontade que ela tem, aquilo que está dentro do seu coração, que ela tem que trabalhar para mostrar o seu valor, ou para conseguir ganhar um recurso, para dar o melhor para a sua família, para o seu cônjuge, para os seus filhos. Aí ela trabalha e ela tem o trabalho como um Deus. E aquele trabalho rouba o seu tempo, ela precisa sacrificar o tempo. Outras pessoas têm um Deus chamado dinheiro.
E por causa do dinheiro, elas sacrificam a sua família. Quantas pessoas você conhece que trabalham, né, correm atrás do dinheiro e fazem tudo por dinheiro? Tem até um programa, né, topa tudo por dinheiro. Você vai lá, a pessoa faz tudo por dinheiro e ela às vezes está sacrificando a sua família. Sabe, tem pessoas que sacrificam a sua família trabalhando para Deus. Nós conhecemos pessoas que perderam os seus filhos porque estavam fazendo a obra de Deus. Ei, a obra de Deus começa dentro da minha casa. O primeiro tempo que eu tenho é para Deus, o segundo tempo que eu tenho é para minha esposa e para os meus filhos, para minha família. A prioridade não está na obra lá externa, na igreja, naquilo que eu vou fazer lá fora. A minha prioridade não é a live com Jesus, a minha prioridade não é esses devocionais que eu faço externo. A minha prioridade primeiro é eu com Deus. Eu começo o meu dia com Deus, eu falo com Deus. E eu pergunto para Deus, Deus, o que é para eu fazer? O dia que Deus falar para eu fazer algo diferente, eu vou fazer algo diferente. O dia que Ele fala para eu não fazer, eu não faço. O dia que Ele fala para eu fazer, eu faço. O que eu preciso entender é que um ídolo, ele exige um altar, e um altar exige um sacrifício. Talvez famílias estão sendo sacrificadas, casamentos estão sendo sacrificados, relacionamentos entre pais e filhos estão sendo sacrificados, porque o pai ou a mãe tem que trabalhar o dia inteiro, a tarde inteira e às vezes a noite inteira. E esse trabalho exaustivo está se tornando um Deus na sua vida, ou o Deus chamado trabalho, ou o Deus chamado dinheiro. E esse ídolo aí, ele não está o problema lá no trabalho, o trabalho não é errado, o problema não está no dinheiro, o dinheiro não é errado, o problema é qual é a intenção que está lá dentro do coração. O que está dentro do meu coração? O que eu estou sacrificando? Se eu quero saber se eu tenho um ídolo na minha vida, eu preciso começar a procurar o sacrifício. Se o seu tempo está sendo sacrificado, se você tem oferecido algum sacrifício, a sua família está sendo sacrificada, você precisa entender que há um falso Deus, há um ídolo aí, e você precisa romper com esse ídolo, você precisa deixar de adorar esse ídolo. Sabe como nós identificamos um falso Deus, como que nós identificamos um ídolo? Quando esse ídolo é qualquer coisa que seja tão central e essencial em sua vida, que caso você perder, você vai achar difícil continuar vivendo. Sabe quando uma pessoa morre e você fala assim, acabou a minha vida? Sabe quando um casamento acaba e a pessoa fala, acabou a minha vida? Sabe quando você perde algo de muito valor e você fala assim, não adianta mais eu viver? É porque aquilo que você perdeu era mais importante do que o seu Deus. Ou aquilo que você perdeu foi o seu Deus. Sabe, nós já vimos pessoas que eram muito importantes, que eram muito amadas, que eram muito queridas, porém, no lugar, no coração daquela pessoa, ela se transformou em um Deus. E quando aquela pessoa morreu, quando aquela pessoa faleceu, aquelas outras pessoas falaram assim, não tem mais sentido para mim viver. Porque o meu Deus morreu. Sabe, a pessoa ama tanto a outra que acha que aquela pessoa é um Deus. Quando alguém perde o que idolatra, não sente um pesar, mas sim um desespero, aquilo ali é um Deus para ela. Qual que é a diferença do pesar e do desespero? Você já viu uma pessoa desesperada? Uma pessoa desesperada é uma pessoa inconsolável. É quando algo inconsolável acontece, quando a pessoa não tem ninguém ali para consolá-la, ela fala, eu não consigo mais viver. Né? A pessoa, ela parte para ser histérica, ela parte para o desespero ali, ela se torna uma pessoa que ela fala, não tem mais sentido para viver. Eu não sei se existe aqui no nosso meio alguma pessoa que perdeu algo e se sentiu desesperada, falou, não tem mais sentido para minha vida, eu não quero mais viver. Se essa pessoa está inconsolável, é porque o Deus dela morreu.
Sabe, tem pessoas que estão tão em busca da fama, do sucesso, do dinheiro, e quando elas não têm, para elas é a morte. Se elas não têm a fama, se elas não têm o sucesso, não adianta mais viver. Elas fazem por motivação de um Deus, de agradar um Deus, de idolatrar um Deus, e exigem um sacrifício. Quantas pessoas fazem tudo pela fama? Sabe, nós já vimos histórias de pessoas que, para serem famosas, precisaram passar por sacrifícios, precisaram de repente ter ali, serem abusadas, sofrerem humilhações porque elas queriam estar num lugar, queriam receber algo. Isso é um ídolo, e um ídolo, ele quer um altar, e o altar quer um sacrifício. Nós precisamos entender o que é o pesar. O pesar é quando eu perco algo, mas eu me consolo, eu tenho a minha família. Nós já sofremos muitas coisas. E sabe o que Deus sempre usou para me consolar? Eu posso falar só de mim, mas quando eu tive uma perda financeira muito grande, a minha esposa foi usada para me consolar. Quando nós estávamos na UTI, a nossa família foi estruturada ali para nos consolar. Sabe, quando há um pesar, quando há uma perda muito grande, mas você tem alguém ali por perto para te consolar, aquilo não é um ídolo para você. O dinheiro não é um ídolo para mim. Nós precisamos entender que o trabalho não pode ser um ídolo para nós, que determinadas coisas não podem se tornar um ídolo, porque toda vez que nós colocamos algo no lugar de Deus, nós preenchemos um buraco, um vazio com alguma coisa. Nós estamos pegando uma alegria incompleta para construir uma vida inteira em torno dela. Sabe, quando você pega uma alegria que ela é incompleta, ela não pode te satisfazer em todas as áreas, ela não é algo completo, mas é uma alegria momentânea, algo que você sente prazer, é algo bom. Podemos voltar aqui naquilo que nós já falamos nos outros dias, sobre a comida, sobre a bebida, sobre tantas coisas, a imoralidade sexual, a lascívia. Você pega algo que é superficial, uma alegria incompleta, e você tenta fazer dela, construir a sua vida em cima disso, em cima desse conceito, em torno disso. Isso é idolatria. Toda vez que eu pego algo e coloco no lugar de Deus, dentro do meu coração, isso é a idolatria. Sabe por que é difícil eu ver que eu sou um idólatra? Porque eu tenho o costume de olhar para fora e não de olhar para dentro. Aí eu consigo apontar e falar, fulano é idólatra, ciclano é idólatra, mas eu não olho para dentro de mim e falo, Senhor, aonde eu tenho cometido idolatria? O que eu tenho sacrificado na minha vida que não é para o Senhor? O Senhor, ele não está em busca de sacrifício, o Senhor está em busca de obediência, e nós andarmos alinhados ao seu coração. Mas aqui no texto que nós lemos de Ezequiel diz que a idolatria começa dentro do nosso coração. Ela se materializa fora de forma externa. Qual é o sacrifício que você tem passado? Se o seu trabalho é um sacrifício e você não tem tempo para Deus, ele é o ídolo seu. Se você está em busca de dinheiro constantemente, se você faz tudo por dinheiro, se você faz tudo por uma oportunidade de ganhar dinheiro, às vezes você está sacrificando sua família, isso é o seu ídolo. Se você faz tudo pela fama, se você faz tudo pelo sucesso, isso é o seu ídolo. Se você faz tudo por um elogio, para ser reconhecido, para alguém reconhecer você, para alguém falar quem você é, falar o seu valor, isso é o seu ídolo. Você tem colocado pessoas para serem o seu ídolo. E você se sacrifica ao extremo para conseguir aquilo. E você não serve a um Deus verdadeiro, mas você serve a um falso Deus, a uma alegria que ela não é completa. E talvez se você perder ela, o seu mundo vai desabar. Sabe o que nós somos? Todo homem, seja ele cristão ou não cristão, ele é um adorador. Nós somos adoradores, nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus e nós somos adoradores. A Bíblia nos diz que Deus busca os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e verdade.
Se Deus busca os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e verdade, eu posso entender que existem os falsos adoradores que não o adoram em espírito e verdade, mas adoram outras coisas. Deus, ele criou o ser humano para ser um adorador. Então o homem, ele vai adorar alguma coisa. O que você adora? Ou você adora a Deus, ou você criou outro Deus para você adorar. Talvez inconscientemente. Quantas pessoas criaram um Deus inconsciente, né? Um nome famoso, alguém que é o fulano de tal, que é o ciclano, que é o todo-poderoso, que é Ele aqui na terra, que é Deus no céu e aqui na terra é Ele. Nós precisamos entender que ninguém pode substituir Deus. Ninguém vai preencher o vazio do nosso coração, a não ser Deus. Sabe o que Paulo diz lá em Romanos 1:21? Que as pessoas, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, não o adoraram como Deus, mas criaram um falso Deus para si. Sabe o que nós vivemos no tempo de hoje? Pessoas em busca daquilo que é agradável aos seus ouvidos, aquilo que elas querem ouvir, não aquilo que elas precisam ouvir. Porque quando elas não gostam daquilo que alguém falou em cima de um púlpito, em cima de um altar, na tela de um celular, ela simplesmente troca de igreja, ela troca de canal, ela troca de mensagem. Isso aqui não me agrada. Ela pega a Bíblia e fala, esse versículo aqui não é para mim não, deixa eu pegar outro. E aí é só aquilo que me convém. Mas ela esquece que a palavra de Deus, ela é boa para exortar, para consolar e para edificar. Será que eu estou fugindo da exortação, daquilo que eu preciso ouvir? Quantas pessoas fogem da exortação? Nós precisamos ouvir. O meu trabalho é pregar o Evangelho. O trabalho do Espírito Santo é convencer do pecado, da justiça e do juízo. Só que existem muitos corações endurecidos que se fecham e falam, não, essa palavra não é para mim. O fulano precisava ouvir essa palavra, o ciclano precisava ouvir. Nossa, Eduardo podia deixar essa live salva para que o ciclano ouvisse essa live. Nossa, eu precisava passar, essa pessoa precisava ouvir. Sabe, Deus sabe tudo e sabe todos os tempos. Só que nós precisamos parar de olhar para fora, para o fulano, para o ciclano e olhar para dentro e falar, Senhor, mostra como está o meu coração. Senhor, agora eu entendi que idolatria é uma obra da carne. Senhor, agora eu entendi que eu tenho feito um ídolo e eu tenho oferecido sacrifícios para ele. E por isso que eu falo que eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para... Porque eu não tenho tempo, Senhor, porque eu coloquei todo o meu tempo, eu sacrifiquei para um ídolo. Para o ídolo chamado trabalho, para o ídolo chamado dinheiro, para o ídolo chamado fama, para o ídolo chamado A, B ou C. Você sabe o nome do seu ídolo. Você sabe o que é mais importante para você do que Deus. Você sabe o que se você perder ali, vai ser algo inconsolável. Sabe, nós precisamos ouvir o que Paulo diz em 1 Coríntios 10:14. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Senhor, o que eu tenho colocado no lugar do Senhor? Pai, o que eu tenho usado para preencher um vazio que está no meu coração? É a comida? É a bebida? É a imoralidade? É o trabalho? É compras? É o sucesso? É os elogios? Senhor, o que eu tenho colocado no seu lugar? O Espírito Santo vai te mostrar. Algo muito importante que eu quero falar para você e que nos dias de hoje parece que Deus abriu os meus olhos, né, para entender isso. Outra obra da carne é a feitiçaria. Anote isso para que depois você possa refletir, que você possa meditar sobre isso. Olha o que a feitiçaria ela é definida. A feitiçaria é definida com manipular as forças espirituais, a fim de que elas se dobrem à sua vontade. A feitiçaria, ela é definida, né, com manipular as forças espirituais, a fim de que elas se dobrem à sua vontade. Então eu pego algo,
simples, né, de uma forma simples, para manipular uma força espiritual para que ela seja feita conforme a minha vontade. Sabe, às vezes nós entendemos a feitiçaria como aquela feiticeira, né, que pega e faz, né, um trabalho de feitiçaria sobre aquelas pessoas, né, que vão nas encruzilhadas, põem o nome dentro da boca do sapo, costura o sapo, né, aqueles postes que a gente vê lá na rua, lá, traga o seu amor em 3 dias, né, e fazem aquelas mandingas. Mas tem tantas outras coisas tão simples, né? Como bater 3 vezes ali na madeira. Não, tá repreendido, ó. E bate 3 vezes na madeira, né? O chinelo virado, ó, não pode deixar o chinelo virado. Ó, põe a vassoura atrás da porta. Tantas coisas ali que são baseadas em simpatias, em rituais, em coisas que nós viemos aprendendo ao longo do tempo. E aí a pessoa pega, não, porque eu tenho que ter uma água santa, uma água benta, né? Eu preciso ter uma rosa ungida, eu preciso ter um raminho em cima da porta, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo. E daí a pessoa pega e faz aquilo um feitiço, né? Porque se não tiver aquilo ali dentro de casa, alguma coisa vai acontecer. Aí começa, né, as campanhas do sal grosso da vitória, das 7 semanas disso, do lencinho daquilo, né, da estrela de não sei o que, da terra de não sei o que. E daí as pessoas usam isso para quê? Para manipularem um povo, para manipular pessoas. Entenda uma coisa, eu não estou criticando o que as pessoas fazem, mas eu quero que você entenda qual é a intenção do coração. Deus, ele mandou o povo dar 7 voltas para cair muralhas e não tem problema quanto a isso. Deus curou através da sombra, Deus curou através de lenços, né, com o suor que saía ali de Paulo. Não tem problema quando é uma direção do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo fala, ó, faça isso, dê 7 voltas. Ande assim, fique em silêncio, fale. Quando nós somos orientados pelo Espírito Santo, não tem problema. O problema é quando eu pego algo para manipular a Deus. Olha, se você der essa oferta aqui, se você der esse carro aqui, você vai ganhar outro carro melhor. Se você der essa oferta, você vai ter a tua casa própria. Se você participar dessa campanha, vai acontecer isso. Aí eu faço algo para manipular Deus. Ó Deus, eu fiz algo, eu dei uma oferta, eu dei um carro, eu dei uma casa, eu dei um terreno, eu dei isso e agora eu quero isso para mim. Deus, ele não quer barganha, isso é feitiçaria. Deus, ele não quer que nós tentamos manipular ele, isso é feitiçaria. Toda vez que nós pegamos algo para manipular a Deus, se torna feitiçaria. Deus não quer isso. Sabe, quando você pega e manipula a vontade de outra pessoa, usando de artifícios, isso é feitiçaria. Olha o que o Espírito Santo tocou no meu coração e eu quero compartilhar com você. Nós estudamos muito, nós fazemos bastante curso e tem cursos que a gente já fez, né? Estudos, livros que a gente leu, e a gente entendeu que não era de Deus, né? Tem até lugares que a gente foi, participou e a gente, né, falou, ó Deus, né, a gente conheceu isso aqui, a gente participou lá, mas eu quero renunciar tudo que eu aprendi lá, porque nós entendemos que eram coisas que não agradavam o coração de Deus. Sabe o que Deus me lembrou? Algo que eu aprendi, tá? Estudando as estratégias de marketing, e hoje é utilizado através da neurociência, os gatilhos mentais. Sabe por que são usados os gatilhos mentais? Sabe, não sei se você já viu aquelas propagandas, né, aqueles anúncios, e se você prestar atenção tem palavras-chave, esses gatilhos mentais que são usados lá. Por exemplo, oportunidade única, é a sua última chance. Né? Cria uma escassez, cria um senso de urgência e a pessoa fala, não, eu preciso disso. Né? Cria ali uma comunidade, você faz parte dessa comunidade, você tem que cria o senso de pertencimento. As pessoas que estão ali, né, os grandes influencers que vendem cursos, né, a grande maioria deles usam da manipulação
para usar aquelas ferramentas, aqueles artifícios, para conduzirem um povo, as pessoas, a fazerem a sua vontade. A fazerem o quê? Qual é a sua vontade? A minha vontade é vender um curso. Então eu uso de artifícios, uso de palavras que vão manipular você para que você venha e faça a minha vontade. Isso é feitiçaria. Sabe, todas as coisas que nós conseguimos entender aqui, se nós usarmos conforme a intenção do coração para a fazer o bem, para fazer aquilo que a pessoa, conheça a Deus, é uma coisa. Mas quando eu mudo, quando a intenção do meu coração é saber quantos cursos eu vou vender, quanto disso eu vou fazer, quando vira isso uma manipulação, isso é feitiçaria. E o pecado de feitiçaria não agrada a Deus. A Bíblia compara até o pecado de feitiçaria, com a rebelião. A rebelião é o pecado de feitiçaria. Sabe quando uma pessoa se rebela? Ela fala assim, não, agora eu não vou mais nessa igreja. E ela pega e junta um grupo ali, ela sai e ela vai e monta outra igreja. Sabe quando uma pessoa ela se rebela e fala, não, eu só vou nesse cara aqui. E ela começa a se rebelar, ela forma um grupo de rebelião com uma ideia oposta. O rebelde, ele é um feiticeiro. Sabe, nós precisamos entender que existem pessoas seduzindo outras pessoas para fazerem a sua vontade, usando desses artifícios, usando dessas palavras, para que você seja manipulado. Quantas pessoas você conhece que já caíram nesse gatilho mental de precisar de ser único? Sabe, ali eu tenho um estudo que existem 9 passos para você pegar uma pessoa, para você convencer uma pessoa. Cada pessoa tem uma fraqueza e dentro daquela fraqueza existem 2 ou 3 palavras-chave que vai falar, opa, a pessoa tal. Sabe o que as ferramentas hoje, de marketing elas fazem? Talvez já tenha até chegado para você. Ela faz, segmentar, uma propaganda para que chamem você até pelo seu nome. Sabe, vão chamar você pelo seu nome. Ó, fulano, é o seguinte. Aí quando eu falo o fulano, por exemplo, Flávio não está nem prestando atenção, ele está lá dirigindo o carro dele. Mas eu falei Flávio, ele falou, opa, Aí eu pego e falo Elisângela, que está lá junto com o Flávio. Se eu falo Kenzo, chamou atenção. Chamou a atenção ali deles, porque eu falei pelo nome. Aí você consegue segmentar lá dentro dessa ferramenta que esse anúncio que você vai fazer vai só para a pessoa que tem esse nome. Ei, você tem de 30 a 35 anos, você tem de 30 a 40 anos, você mora na cidade tal, você está passando por isso. Sabe, o Instagram, o Facebook, ele tem as ferramentas para saber tudo o que você pesquisa, ele sabe tudo da sua vida. Ele sabe mais coisas do que você sabe sobre você. E aí eles usam isso para te manipular. Quando você busca um determinado produto ali, você pesquisa o preço, de repente começa a chover de ofertas para você. Começa a falar um monte de coisa para você. Às vezes você só ligou, você nem pesquisou, você só falou com uma pessoa que você queria, de repente aparece do nada aí para você. Sabe, nós estamos sendo vigiados. Só que está sendo usado ferramentas para manipularmos. E nós precisamos entender que isso é pecado de feitiçaria. Sabe, fuja da feitiçaria, fuja da idolatria, fuja desse tipo de pessoas. Não permita ser manipulado. Você não precisa ser manipulado por pessoas. Você pode ser direcionado pelo Espírito Santo. Você pode ter o discernimento do Espírito Santo. Você pode entender. Então, só para que você recapitule, a idolatria, um ídolo na sua vida, pode ser um trabalho, pode ser a família, pode ser tantas coisas. Pode se manifestar externo, mas ela começa dentro do coração. A feitiçaria é a manipulação que uma outra pessoa faz para fazer a sua própria vontade. Eu não sei aonde você está. Se você está idolatrando, se você é o ídolo de uma pessoa, se você entendeu que todo ídolo ele requer um altar e todo altar requer um sacrifício, se você está colocando algo ali, mas que você possa entender, que você possa desfrutar daquilo que Deus tem para você.
O que Deus tem para você não são as obras da carne, para você ficar preso nas obras da carne, mas o que Deus tem para você são as obras, os frutos do Espírito. Então, nós vamos continuar, nós vamos falar, vai ter aqui a inimizade, né? Sabe aquela pessoa que fala assim, eu não vou com a cara dela, meu santo não bateu com dela, eu não gosto dessa pessoa. Aí se cria inimizade, aí você cria, é comum, né, as pessoas olharem assim e falar, nossa, aquela fulana lá é metida, nossa, não quero nem chegar perto deles, né? Quantas vezes as pessoas chegam e falam para nós, nossa, a hora que eu vi vocês, vocês são um tipo de pessoa, né? Mas quando a gente vem conversar é totalmente diferente. Quantas pessoas julgam outras pessoas só pela roupa que elas estão, só pela forma que elas se apresentam, mas elas não olham o coração. Deus, ele olha só para o coração. Então para de ter inimizade, para de ir atrás de feiticeiros aí do Instagram. Sabe quantas pessoas, né, Deus abriu os meus olhos sobre algumas coisas e eu gostaria que os seus olhos fossem abertos também. Deixa Deus abrir os seus olhos para te mostrar quem é o seu ídolo, mostrar se você está sendo enganado aí por feiticeiros das redes sociais, para que o Espírito Santo possa te direcionar, para que você possa viver o melhor do Senhor. Amanhã a gente vai continuar, vamos falar aqui sobre os outros pecados, sobre obras da carne, se Deus permitir. Eu quero que você continue sendo amigo de Jesus. Você pode deixar de me seguir, você pode parar de vir para as lives, só não deixa de ser amigo de Jesus. Não deixa de orar todo dia, não deixa de jejuar, de ler a palavra, de buscar o tripé do cristão. Eu sempre aprendi que o tripé do cristão é você orar, jejuar e ler a palavra. Mateus capítulo 6 vai falar sobre isso. Você pode ler, pode meditar e ter isso na sua vida. Amém? Beijo, Theo. Papai ama você. Tchau, tchau, gente. Até amanhã, se Deus permitir, às 5h59.